taxa de inscrição varia de acordo com o cargo e pode ser paga até o dia 31. A prova deve ser aplicada no dia 9 de dezembro. A Claro está com 20 vagas disponíveis para vendedores externos em toda a Baixada Fluminense. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail luciene.claro.rj@hotmail.com. Mais informações pelo telefone 3241-3647, 3241-3647. Alfa FM é a melhor da Baixada e temos novidade na Alfa, pessoal. É isso aí, olha, está aqui em nossos estúdios o pastor presidente das Assembleias de Deus de Nova Iguaçu, pastor João Nunes, antenadíssimo sempre na Alfa, nos visitando hoje e trazendo visita também aqui na Alfa FM. Daqui a pouquinho a gente vai estar conversando com o Lohan Kim, o missionário coreano. Pastor João Nunes, muito boa tarde, paz do Senhor, pastor João Nunes. Boa tarde, Luciene, paz do Senhor, Deus abençoe grandemente. Um abraço a nossos ouvintes da 107.5, Deus abençoe grandemente. Vocês que estão aí com uma das melhores locutoras do Brasil. Nossa, desse está jeito na eu vou ficar Alfa, Deus abençoe. Vai até ter aumento de salário desse jeito. Um abração a todos os nossos ouvintes, Deus abençoe grandemente. E olha, você acabou de fazer o anúncio aí, Luciene. Um abraço grande ao prefeito Max, pelo relevante serviço prestado que esse homem público tem prestado à cidade de Queimados. O Max é um prefeito respeitável, abençoado. Tanto que ganhou a eleição com mais de 90% dos votos. Olha. Isso é uma coisa extraordinária. Foi o primeiro do Brasil, o único no Brasil que teve uma votação expressiva desse jeito, pelo realmente o trabalho que ele vem fazendo dentro da cidade de Queimados. Um abraço ao prefeito Marcos, Deus abençoe grandemente, pelo seu lindo trabalho que ele vem desenvolvendo nessa cidade, pelo trabalho industrial que ele vem fazendo, trazendo empresários e gerando grandes números de emprego ao povo de Queimados. Isso é importante, Deus abençoe. A Jéssica que está ali, que mora em Queimados, ela deve estar bastante contente em ouvir aí, né? A flor aí do pastor José Pereira Torres, em ouvir aí ela mora em Queimados e Queimados tem sido uma cidade realmente muito abençoada. Mas nós estamos aqui muito felizes nessa tarde maravilhosa. Queremos começar a apresentar. Está aqui a Carol. A Carol é nossa tradutora. Carol é nossa tradutora. É nossa tradutora, ela é uma tradutora, é professora de inglês, é nossa secretária aqui na Assembleia de Deus de Nova Iguaçu, fazendo um trabalho lindo, maravilhoso, uma menina bem jovem, com 18 anos, né, muito bonita, esperando um príncipe encantado para se casar. Mas tem que arrebenta no inglês, eu estava ouvindo a Carol aqui, tem que falar bem inglês e tem que ser de Deus acima de tudo, Amém. Senão não vai servir de jeito nenhum. Porque a Carol é como filha, né? Deu uma... Ele tá dando um apito aqui básico, é porque Perfeito. aumentou aí um pouquinho o som e ficou muito alto. O Jário chegou aí, tá o Jário chegou aí, o Batatinha, ele resolve esse negócio rapidinho. É o famoso Batatinha, porque ele começou na Alfa e vai morrer aqui na Alfa, não tem jeito, passar pro Senhor, não é morrer não, passar pro Senhor. Mas eu tenho o prazer, Luciene, de estar aqui conosco. Nós temos o pastor Paulo Pedrosa, maestro da Orquestra Sinfônica aqui de Nova Iguaçu, maestro do coral Monte das Oliveiras, um dos grandes corais aqui dessa cidade, e que vai entrar com uma programação, Encontro Coral, aqui na Rádio Alfa, falando sobre o coral, porque não pode terminar nunca o coral, né? Nós temos aqui o Edmilson e a sua esposa Alice, ambos são formados em música, são funcionários da Assembleia de Deus de Nova Iguaçu, formando uma orquestra linda, maravilhosa. Esse casal tem sido uma dedicação extraordinária, onde ontem apresentou ali na Igreja Assembleia de Deus de Nova Iguaçu, foi um negócio encantador com aquelas crianças. Você vê crianças de 8 até 14 anos em uma orquestra que realmente encanta. Foi algo de realmente muito encantador, muito maravilhoso. Nós ficamos muito felizes. Deus abençoe Edmilson por esse trabalho, aos pais das crianças, as crianças, por esse trabalho lindo, maravilhoso. Foi um trabalho realmente magnífico. Deus continue abençoando. Daqui a pouco eles vão estar falando. Agora, nós temos uma visita aqui, o Seni Ilustre. Ele veio da Geórgia, nos Estados Unidos, ele é coreano. Nós temos uma afinidade muito grande com os coreanos, tanto que temos a bandeira da Coreia na nossa igreja. E todos os anos nós recebemos aqui cerca de 20, 30 coreanos norte-americanos que ele vem para fazer nossa EBF aqui, na nossa igreja. E Deus tem abençoado de uma maneira poderosa. Mas o pastor Dr. Kim, ele é formado em música,
mostrando a adoração a Deus através da música. Então ele passou 3 dias aqui falando para líderes, pastores, falando para músicos, músicos de sopro, de cordas, de todas as espécies, e em especial a Orquestra 414, que foi algo de muito importante, muito abençoado. Então nós temos aqui o pastor Kim. Eu chamo ele de Kim, porque tem um outro nome, a Carol daqui a pouco vai interpretar ele direitinho. Então com vocês aqui a Carol para poder apresentar o Kim, que ela vai falar o nome dele correto, bonito, abençoado, porque ela fala inglês fluentemente. Bem, a paz do Senhor para todos os ouvintes da Rádio Alfa. A gente está aqui com o pastor Kim, ou Johan Kim, que nós vamos apresentar e falar daqui a pouquinho com todos vocês. Pastor Johan Kim, o pastor, ele é coreano, mas vive nos Estados Unidos. Onde que ele vive, Carol? Qual lugar? Exato. Ele é coreano, mas desde 2005 ele mora nos Estados Unidos, ele mora na Georgia, nos Estados Unidos, e veio pra cá pra fazer esse trabalho com a gente. Agora mora nos Estados Unidos, ele faz um trabalho missionário. Pastor Johan Kim, fale um pouco sobre esse trabalho missionário que você faz nos Estados Unidos. Yes, and music is maybe the most important tool for that evangelism. So maybe that's why God chose me to be a praise missionary. So I'm very happy to be here. This is my first visit in Brazil, and I was so blessed. I thought I should bless others, but more than that, I was so blessed by all the people, Brazilian people. They are so friendly. So I want to thank you, really. Amazing. Eu fui escolhido como um missionário na Casa do Senhor para essa parte ligada à adoração. Pelo mundo inteiro nós temos vários missionários e é difícil encontrar missionários que são voltados para essa parte de adoração e louvor. E nós sabemos muito bem que essa parte de louvor, música, é muito importante no evangelismo das pessoas. E eu espero, através disso, através da música, poder também evangelizar. E a música é uma ferramenta muito poderosa. E quando eu vim para o Brasil, eu imaginei que eu pudesse abençoar muitas pessoas, mas eu posso dizer que eu também fui muito mais abençoado através disso, já que foi a primeira vez que eu estive no Brasil. Agora, o senhor veio para o Brasil para ficar ou também está de passagem pelo Brasil? Você veio fazer um trabalho missionário até quanto tempo? How many time are you going to stay here to do this missionary work? Yeah, actually, I will be staying here just a few days. Actually, today I will leave for America again because I have lots of things to do there. Actually, my ministry began in 2001. So 12 years ago, God gave me heart for children, knowing that there are lots of children who need our help, who are attacked by worldly culture. Então eu estou aqui no Brasil de passagem. Eu estive aqui por poucos dias e na verdade hoje eu estou voltando para os Estados Unidos. Esse meu ministério começou em 2001, há torno de 12 anos atrás, quando eu percebi que eu tinha realmente o coração voltado para esse ministério infantil. And I, as a composer, I published some books for children so that they might play hymn arrangements. And then it began, this ministry began to grow, and as I started a children's hymn competition, there was just 60 students in Seoul, Korea. Então eu comecei todo esse projeto há um tempo atrás. Na verdade eu comecei com uma competição, eram 60 alunas com essa competição, primeiramente na Coreia, depois na China. The purpose of this event is to encourage children to praise God on a daily basis. Tudo isso começou na verdade com um livro que eu publiquei com alguns arranjos de hinos voltados para a criança. E na verdade a finalidade dessa competição é encorajar as crianças a adorarem ao Senhor com música. Because today's children are attacked by worldly culture, like through internet, so that is serious concern. But how can we help them? If we have opportunity to present their praise music in a competition, then they might practice every day. Então, as crianças hoje em dia elas são influenciadas por toda essa cultura mundana através da internet, por exemplo. E eu tive essa ideia dessa competição, que dessa forma elas podem serem encorajadas a adorar o Senhor
cada vez mais. And the first event took place in Seoul, in Korea, in 2001. But God blessed this that the same event took place in 2004 in America, and in 2007 it began to take place in China. Então Deus abençoou de uma forma muito grandiosa, já que em 2001 o primeiro evento tomou lugar em Seul, na Coreia, e em 2004 na China, em 2004 nos Estados Unidos, e então em 2007 na China. And to see this great growth, I realized that there is an urgent need for this ministry for all of the children in the world. Então, vendo esse trabalho crescendo cada vez mais, eu vi que há uma urgência no mundo de fazer esse tipo de evangelização, esse tipo de trabalho com as crianças. Especially at the beginning of this year, 2012, as I was fasting and praying for God's guidance, God gave me this vision that I would establish this competition and this festival in 60 cities by 2012. Então, no começo desse ano, quando eu comecei a jejuar e orar bastante sobre o meu ministério, Deus me deu essa visão de fazer essa mesma competição em 60 cidades pelo mundo inteiro até 2020. It's a great blessing for me that I could find a church in Brazil, in Nova Iguaçu, that had same vision as I have. Foi uma grande bênção para mim encontrar uma igreja no Brasil, aqui em Nova Iguaçu, que tivesse a mesma visão que eu tenho. I heard that they have even a children's orchestra named 414 Orchestra, which means that the child from 4 year to 14 year could participate and praise the Lord. Eu fiquei muito surpresa de ver a orquestra da janela 4x14, que no seu nome, claro, inclui que são crianças de 4 anos até 14 anos que se reúnem para adorar o Senhor. So I thought this is the very church I could start this 60-20-20 vision in Brazil. Então, eu pude perceber que essa seria a primeira igreja que eu poderia começar todo esse projeto. So I prayed God that, Lord, please lead me to this church. So I want to visit this church and I want to see their ministry. Então eu orei ao Senhor pedindo, Senhor, me guia até essa igreja, porque eu quero ver esse ministério, eu quero ver como tudo isso funciona. And God opened the door and I could come last Friday and I was so blessed to see how they serve God with music. Então eu fui, na verdade, muito abençoada de poder chegar aqui. Deus abriu todas as portas. Na sexta-feira eu cheguei aqui e pude ver como essas crianças adoram o Senhor. Amen. Amém. Agora, pastor João Nunes quer falar? Estamos conversando com o Dr. Johan Kim, que é pastor dos Estados Unidos, faz um trabalho super especial, infantil, trabalha com a parte musical, crianças, principalmente com as crianças. Agora, missionário e pastor também, né? Missionary and pastor too, right? Como foi o seu chamado? Assim, como que o senhor se sentiu chamado para esse ministério? Como é que Deus lhe chamou? Como é que foi esse momento? Actually, I thought my job is another area, so actually I studied dentistry. Na verdade, minha área, onde eu, na verdade, me formei, eu sou dentista. So I became dentist. Então, eu me tornei um dentista. While I was studying dentistry, God called me to this praise ministry. E enquanto eu estudava para ser dentista, Deus me chamou para esse mistério de louvor e adoração. So there was great confusion and difficulty. Então foi muito confuso e difícil para mim. But there I could find some very important Bible verses like God created all of us to praise His name. Então pude encontrar vários versículos muito importantes na Bíblia que dizem que nós fomos criados para adorar o Senhor. Esse é o nosso objetivo. So I had to give up my job as a dentist and I had to follow God's guidance. Então eu tive que largar o meu emprego e começar a seguir o que Deus tinha me proposto, aquilo que Deus me mostrou que eu deveria seguir. E Deus mostrou especificamente criança, essa área infantil? God showed you especially this kids area, This kids area. Yeah. Okay, so actually, that's a good question. One day after I came back from Europe, after my music study in Europe, I happened to write many important, very difficult church music. Então, na verdade, quando eu comecei toda essa parte de música, eu estava estudando na Europa
e eu compunha várias peças difíceis para adultos. But one day my wife asked me, why don't you write some music for your own daughter? Então minha esposa me perguntou, por que você não escreve músicas para sua própria filha? Some good composers do all the time for their own children. Vários compositores muito famosos muitas das vezes fazem música para os seus próprios filhos. My spontaneous answer was, oh well, I am considering writing a book for my daughter Hannah so that Hannah could play hymn arrangement on the piano. Então a minha resposta foi, bem, eu estou pensando em escrever um livro para minha filha, a filha dele se chama Ana no caso, com arranjos de piano para crianças, voltados para essa parte de musicalização infantil. But actually, that surprised me. What I said surprised me. Na verdade, o que eu disse me surpreendeu bastante. I asked myself, hey, what am I talking about? Eu logo pensei, ué, o que eu estou falando? And I had to reflect on that and finally found that this is a very urgent matter. E eu tive que, na verdade, refletir bastante. Então pude perceber que essa era uma questão muito importante nos dias de hoje. Yes, you can write a very difficult and serious church music, that's good, but there are so many children who doesn't have any resource to praise the Lord. Então é claro que você pode escrever várias peças difíceis para adultos, mas essas crianças elas não têm nenhum tipo de fonte, de recursos para procurar músicas para adorar o Senhor. From that day on, this praise ministry for children became my mission. Então nesse dia, todo esse ministério infantil voltado para a música virou também o meu ministério. Hallelujah. Amém, glória a Deus. Agora tem pastor João Nunes, tem um momento assim marcante nesse tempo que o senhor tem trabalhado com crianças, que é o futuro, né, do mundo. A gente diz do Brasil, da nação, mas é do mundo. A criança realmente é o oxigênio da igreja. E um momento marcante que o senhor tem olhado assim, realmente meu trabalho é muito importante nesse ministério. Absolutely. After I began this ministry, I met actually many children who are really amazing, but I tell you a story. Na verdade, quando eu comecei tudo isso, eu encontrei diversas crianças muito talentosas, mas eu vou contar uma história para vocês. There was a girl who hated piano. Tinha uma garota que detestava piano. So 2 years long, she never hit piano. Então, durante 2 anos, ela não queria nem encostar no piano. She even asked a philosophical question that why in the world should exist something like piano? Então ela fazia uma pergunta de certa forma até filosófica. Ela se perguntava por que no mundo inteiro tinha que existir o piano. This was actually an 11-year-old girl. Essa menina tinha uns 11 anos. But thankfully, she was Christian. Mas graças a Deus ela era cristã. So one day, after her mother saw that we have this first children's hymn competition, então, nesse mesmo período, né, a gente começou a organizar essa competição para crianças. Her mother asked her, hey, this is not a normal competition. This is a competition for the glory of God. Why don't you participate? Então a mãe dela perguntou para ela, falou para ela, essa não é uma competição comum. Isso é um tipo de competição para a glória de Deus. Por que você não participa? So this girl participated in this competition. Então essa menina participou dessa competição. And you know, surprisingly, she won the first prize. Então, de forma surpreendente, ela ganhou o primeiro lugar nessa competição. Olha, para quem não queria. You know who was and you know who was the most surprised one? E sabe quem era a pessoa mais surpresa nisso tudo? Actually, herself. Ela mesma. Because she never realized that God gave her this amazing talent. Porque ela nunca tinha percebido que Deus tinha dado esse talento surpreendente para ela. Her life changed dramatically. A vida dela mudou de forma dramática. Years later, her whole family moved to Canada. Anos depois, a família toda dela se mudou para o Canadá. And she won the first prize for the whole Canadian competition. E ela ganhou o primeiro prêmio na competição canadense de música. Olha. She was given the opportunity to perform her music with orchestra. Ela teve a oportunidade de tocar a música dela com uma orquestra.
So her life totally changed. Então a vida dela mudou completamente. So I assume something like that could happen in Brazil. Então eu acredito que algo desse tipo também pode acontecer no Brasil. Please send your children to this event in Brazil. Então mandem seus filhos para essa competição aqui no Brasil. It will take place in the Igreja the Assembleia. Vai acontecer na Igreja Assembleia de Deus, aqui em Nova Iguaçu. Rua Pereira, Rua Getúlio de Moura, 1124. Address. Okay, thank you. Pastor João Nunes, quer falar alguma coisa? Olha, Luceni, ontem eu estava no culto, no encerramento do Congresso dos Jovens, e Deus me livre de desfazer em qualquer igreja e achar que nossa igreja é melhor do que qualquer uma outra. Deus me dirige o meu coração em qualquer coisa. Mas eu louvo muito a Deus pelos talentos que eu tenho na igreja. O pastor Silvio, que é o líder dos jovens, e o Congresso dos Jovens ontem foi uma coisa que nós já estamos acostumados a estar ali com eles, mas ontem eles impressionaram. O reverendo Kim, por exemplo, que veio para dar ensinamento acerca da adoração através do louvor, ele disse, eu vim ensinar e eu aprendi com esses jovens. No meio do culto para frente, você via jovens de joelhos, caindo de joelhos assim, sem ninguém mandar, com adoração a Deus. Nós vimos verdadeiramente um céu aberto ali naquele lugar. Então, sinceramente, foi um congresso de jovens que impactou a todos. É tanto que nosso congresso, ele sempre termina... nosso culto termina 8h30, vamos terminar quase que 10 horas. Quase que 10 horas. Foi muito difícil, muito difícil. Então, por exemplo, a 414, que a 414 chamamos janelas, é de 4 a 14 anos, que nós ensinamos, Luceni. Eu quero aproveitar a passar aos pastores, as lideranças que trabalham com crianças, em todas as denominações. Não estou falando da Assembleia de Deus. Todas as denominações. Nós temos 2,5 milhões de revistas contando a história de Jesus. Em um papel couché. Sabe o que é o papel couché? É o melhor papel que existe no mundo hoje. Papel couché. Fazer uma revista de papel couché é muito cara. Essa revista é feita em papel couché. É o melhor possível que nós temos hoje. No Brasil. E nós temos 2,5 milhões dessas revistas para evangelizar as crianças da faixa de 4 a 14 anos. Essa revista é tão importante que as crianças leem e os pais, quando pegam, leem sem parar até terminar. Porque conta a história de Jesus em quadrinhos. É um gibi. Ela é muito linda, muito maravilhosa. E essas revistas, Luceni, ela está aqui às ordens para qualquer igreja que queira vir. Independente da denominação? Independente da denominação. Nós não temos aqui, nós somos a Assembleia de Deus, mas nós não temos rótulos. Porque no céu não vai entrar a Assembleia de Deus. No céu vai entrar lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Então, eu tiro fora o assunto rótulo. Então nós temos a Assembleia de Deus, temos a Igreja Presbiteriana, a Igreja Batista, a Igreja Pentecostal, é tudo em nome de igreja. Mas nós temos aqueles que servem a Deus e que o adoram em espírito e em verdade, que são salvos. Então nós estamos aqui para distribuir essa revista gratuitamente. Nós temos aqui na sede, ela fica na Getúlio de Moura, 928, esquina com a Praça Santos Dumont, muito fácil chegar até ali. Então nós temos ali essas revistas. Estou trazendo mais 1 milhão agora de São Paulo, para você ter uma ideia. 1 milhão. Eu pago frete, pago tudo, eu não cobro nada para entregar essa revista. Eu entrego de graça, gratuitamente. Então as igrejas, pastor, podem adquirir? Qualquer igreja pode adquirir. Inclusive vou marcar aqui um dia para fazer a reunião com todos os pastores, lideranças, pessoas que gostam de trabalhar com as crianças. Porque, deixa eu dizer uma coisa para você. Não sei se você sabia. Veja bem. Segundo a PEC, a criança de 4 a 14 anos, 85% dessas crianças aceitam a Jesus ao ouvir a palavra de Deus. 85%. Aceitam a Jesus ao ouvir a palavra de Deus. E sem contar que essas crianças trazem os pais também. Não, exatamente, perfeitamente. Ela vai trazer também os seus pais para a casa de Deus. Então, agora você veja que diferença agora. Vamos ver, dos 15 aos 30 anos, só 10% aceitam Jesus. Quando entra nessa fase agora até os 30 anos. Agora, imagine só, de 30 para cima, só 5% aceitam Jesus. Deu para entender o porquê nós chamamos a Fofodim, que é a 414,
que é importante que os pastores tenham essa visão. Isso não é uma visão apenas de uma pessoa que quer aparecer, isso é uma visão que vem do coração de Deus. Depois nós vamos ver o seguinte, nas igrejas nós temos lugar de destaque para todo mundo. As crianças parece que ficam jogadas, ficam por último. Enquanto que se Jesus fosse o pastor da igreja, o melhor local de destaque que tivesse lá na igreja seriam para as crianças, não para outras pessoas. Não importa se é político, se é pastor, seja quem quer que seja. Então nós devemos ter o de melhor para nossas crianças e dar o de melhor para elas. Porque além delas serem o futuro da nossa pátria, do nosso país, quem sabe uma dessas crianças aqui vai ser o presidente da República lá na frente. São essas crianças que amanhã vão estar comandando nossos exércitos, nossa marinha, nossa aeronáutica, nossas forças militares auxiliares, tá certo? Vai estar nas delegacias, vai ser juízes. São essas crianças de hoje. Então, se elas são as crianças de uma excelente formação, nosso país será um país de uma excelente formação. Lamentavelmente, parece que não se dá muita atenção às crianças hoje. Então, geralmente os pastores dizem assim, não, eu tenho a Luceni que ela toma conta ali no grupo de crianças, deixa pra lá. Aí as crianças ficam à parte. Mas não é capaz de chegar assim, Luceni, o que você está precisando para melhorar as crianças? Então, eu acho que o pastor precisa de ter esse carinho junto com as crianças. Se eu não tenho condições, veja bem, de estar ao lado das crianças, que eu não vou ter condições de estar ao lado delas, eu preciso de colocar pessoas capacitadas, pessoas abençoadas que tomem conta. Por exemplo, eu tenho aqui o Edmilson. Chega aqui, Edmilson. Ele está aqui com a esposa dele no momento. O Edmilson, para você ter uma ideia, ele é funcionário da igreja. Ele e a esposa. Eles têm seu salário, seu INSS, tudo pago, tudo direitinho, sua aposentadoria se for preciso, só para trabalhar com as crianças, porque tanto ele como a esposa, a Alice, é um casal magnífico, maravilhoso, que formou a nossa orquestra, que cuida de toda a 414 junto com o pastor Carlos. Eles são funcionários da igreja. Eu estou aqui trabalhando exclusivamente para isso. Aí, por que eu estou fazendo isso? Logo no início alguém fica, mas pastor, você vai pagar pessoas para trabalhar na igreja? É claro que tem que pagar. Eles são pessoas que eles precisam cuidar da vida deles, tem os filhos, tem a família deles. Eles precisam cuidar da família deles. E o trabalho deles é importantíssimo para as crianças. Então, se eles estão nesse momento aqui trabalhando, alguém tem que manter eles. E a Bíblia diz, se você vive para o altar, que o altar que o sustente. Então, eles são como pastores, estão aqui trabalhando na igreja do Senhor. Então, por isso que tem um grupo bonito, essa orquestra linda, bonita, maravilhosa aqui hoje, é por causa que tem esse pessoal trabalhando. Então, nós estamos procurando ver o de melhor para nossas crianças e nossa Baixada Fluminense. Para você ter uma ideia, nós fomos na igreja batista ali do Engenho de Dentro, e eles ficaram tão impressionados, vão mandar 2 ônibus agora buscar as crianças. Dia 10 para fazer Dia 10 vai mandar buscar aqui as crianças, a nossa orquestra de criança, para ir cantar. Eles vão mandar os ônibus. Eles ficaram impactados. As crianças foram cantar na maior igreja da Assembleia de Deus aqui, que é o pastor Abel de Castro Ferreira, nossa matriz, lá em Madureira. E o pastor Abel, quando viu a orquestra das crianças, ele chamou vários dos garotos, com 8 anos, 9 anos, com um sax que ele não consegue nem segurar o sax direito. E o pastor Abel ficou encantado. Gente, a gente fica sem querer acreditar no que nós estamos vendo. Então isso está trazendo um impacto na Baixada Fluminense. Será que na Baixada Fluminense sai alguma coisa de boa? Claro, a Baixada Fluminense é uma cidade como qualquer uma outra. Eu acho que nós vivemos melhor do que Brasília, porque temos uma orquestra de qualidade como essas crianças aqui hoje. Então a Baixada Fluminense é uma cidade maravilhosa, uma cidade abençoadíssima, onde tem alguém que se preocupa com essas crianças. Então estamos procurando dar o de melhor. Eu vou perguntar ao Edmilson, ele vai dar uma palavra melhor sobre a 414, você pode fazer qualquer pergunta, que ele está responsável por esse movimento maravilhoso. Pastor Edmilson, você está no ar na Alfa 107.5, que Deus possa abençoar grandemente, está aqui com a sua esposa Alice, responsável pela 414, e como que você conseguiu fazer essa formação de uma orquestra realmente com crianças de uma maneira toda especial? E essa orquestra que tocou ontem ali em Nova Iguaçu, ela encantou e ficou maravilhado com o que... Então, o que ele vai falar aqui de exército, de marinha, de aeronáutica, das forças auxiliares, você veja bem, e como nós preparamos músicos, e da onde são os músicos preparados para o exército, para a marinha, inclusive, Luceni, eu acho que eu vou passar a cobrar uma taxa do governo federal, das Forças Armadas Estadual, pelo que a gente está fazendo para eles.
Pastor Paulo Pedrosa está aqui, é o esposo da missionária Ângela, que tem um grande culto da família às quartas-feiras, que hoje, daqui a pouco, ela vai estar aqui às 5 horas da tarde orando pelos enfermos. É um instrumento vivo de Deus, a missionária, que é a esposa do pastor Paulo. Pastor Paulo, como é essa situação das orquestras nos quartéis? Você que é um capitão do exército, que agora está na reforma, renomado, que inclusive mesmo depois de reformado, ele foi chamado para continuar, mas ele preferiu e está fazendo trabalho na casa do Senhor, Luceni. E ele entende bem. Como é hoje essa questão dos músicos dos quartéis? É o exército que prepara? Ou tem algum assim, de repente aparece um crente assim lá nas bandas de música dos quartéis? Inicialmente, a paz do Senhor a todos os ouvintes da Alfa, que prazer estar por aqui novamente. E respondendo à resposta do pastor João Nunes, graças a Deus, já há mais de 2 décadas, sem sombra de dúvidas, quem fornece hoje, quem abastece o quadro de músicos nas Forças Armadas e Auxiliares são as nossas igrejas. Isso em todos os estados do Brasil, com mais eficiência, com um número maior de músicos, se dá nas Assembleias de Deus pela tradição das Assembleias de Deus terem banda de música e formação. Então, hoje mesmo estivemos com o pastor Johan Kim no 1º Batalhão de Infantaria, o Regimento Sampaio, o maestro Edésio, nosso irmão evangelista aqui na igreja, trabalha conosco na orquestra, nos recebeu ali, e podemos ver que 95% dos militares que compõem as bandas de músicas militares são evangélicos. Peraí, não entendi, Paulo, não entendi. Você entendeu, Luiz? 95%. Eu não entendi. 90, vem cá, então não tem ninguém de fora. Nas faculdades também. Nas faculdades também, Alice? A Alice está aqui nas faculdades também. Sabendo que para estar na faculdade tem um momento de formação. E essa formação básica se dá nas igrejas evangélicas, nas escolas de músicas das nossas igrejas. A gente tem exemplo, o senhor conhece bem, um projeto que nós temos ali em Barra do Piraí, Barra Mansa, Dio. Claro, conheço lindo esse projeto, lindo, maravilhoso. Um projeto que tem uma orquestra sinfônica, e a partir dessa orquestra sinfônica, várias modalidades de conjuntos musicais são formadas através da orquestra sinfônica. É um projeto que saiu de dentro da Assembleia de Deus, ali em Barra Mansa. Né? Então isso está em todo o Brasil. E aqui no Rio de Janeiro, qualquer banda de música militar que nós chegarmos, nós como pentecostais, como assembleianos, podemos cumprimentar a todos com a paz do Senhor, que ouviremos uma resposta bem substancial pela quantidade de pessoas que compõem essas bandas de músicas. Quer ver só uma coisa, Luceni? Veja bem, pastor Paulo Pedrosa, quantos músicos o senhor tem na nossa orquestra, que eles são militares, se são soldados, o que é que são, se tem alguém graduado, pastores, na orquestra de Nova Iguaçu hoje? Outra realidade, ouvintes, você que está ao alcance da nossa voz por intermédio da Alfa, a mudança que nós estamos vivendo nessas 3 últimas décadas. Algum tempo atrás, tanto nas Forças Armadas como na própria igreja, o músico ele era marginalizado. Era marginalizado. Você falou bem. Até um pouco pesado eu falar isso, que inclusive nas igrejas. Porque como é que nós víamos, como éramos vistos por muitos dos nossos líderes? Era aquele músico que só vinha na igreja para tocar, era aquele músico que tocava as 3 músicas no início do culto e saía para atividades diversas, fora da igreja, do lado de fora do templo. Hoje nós temos pastores, presidentes de campo, que são oriundos das bandas de músicas. E aqui em Nova Iguaçu, por exemplo, nós temos vários pastores que são músicos, pastor Silvio, vice-presidente da igreja, o 2º vice-presidente da igreja, e regente da banda de música do 57BI, o famoso Rei, né? Muito conhecido em todo o Brasil. E nós temos, então, já estudando para o cargo de oficial superior da Marinha, o Sidney, que é o nosso trompetista, chega ali com seu trompete, humildemente, ali, toca com a gente, é uma bênção, grande colaborador, e tantos outros músicos.
Agora, sem contar também, os músicos eram marginalizados e alguns instrumentos também. Bateria, por exemplo, não podia entrar na igreja. Sim, isso aí já é até um outro critério, né? Nas Forças Armadas, inclusive, como eu falei... Esse é o caso quando o Pedro Alves chegou aqui. Como? Quando o Pedro Alves Cabral chegou aqui. Quando o Pedro Alves... Ah, tá, mas é da minha época ainda, eu me lembro disso aí. Não, a primeira bateria que entrou, a primeira bateria, até é um fato a Esse era o registrar... pastor do Paulo Pedrosa. Até um fato é interessante registrar, porque o pastor falou sobre o nosso baterista, e ele tem assim, uma origem interessante. O primeiro baterista da Assembleia de Deus de Nova Iguaçu foi o pai dele, o presbítero Marco Antônio, que essa bateria foi o conjunto Ebenezer que adquiriu, a contragosto de muitos, né, em 1975. Isso é história, tá, pastor? É a história da igreja. 1975 foi quando nós introduzimos a primeira bateria aqui na Assembleia de Deus em Nova Iguaçu. Já encontramos de guitarra, o contrabaixo também, que foi outro obstáculo a ser vencido, né? Mas como a Bíblia diz, né? Louvai ao Senhor com toda sorte de instrumento. O que interessa é que a gente saiba usar. Quando a gente encontra em algumas igrejas o que nós chamamos de tumbadora, muitos confundem com instrumentos que são usados em outros segmentos. Mas não, seja qual for a origem e o tipo de instrumento, ele tem que ser entregue para o serviço do Senhor. A Bíblia não manda louvar, a Bíblia não manda louvar com todos os instrumentos? Com toda sorte de instrumentos. Então, toda sorte de instrumentos. Então, E a música é divina, não é, pastor? Sem dúvida. Claro, Quem criou claro. a música? Infelizmente alguém quis desviar tudo isso, O né? inimigo é que pegou para ele, mas a gente está resgatando. É o resgate. A igreja resgatando aquilo que já era nosso, já pertencia à igreja de Cristo, e a gente está pegando de volta. E a propósito, pastor, até com a presença do pastor, doutor em música, o Dr. Kim, foi muito assim, proveitoso para todos nós, porque o tema que ele está abordando e que eu creio que no futuro bem próximo, já estamos aí em negociação, uma possibilidade dele voltar a estar no Brasil no próximo ano, no mês de junho, quando a gente já está pensando em programar um grande seminário. Seminário este que nós vamos alcançar dos pastores até aos técnicos de som. Teremos assunto para todo segmento, para que dentro do tema que ele está abordando, o louvor, a atitude de louvor, ela seja verdadeira em todos nós, verdadeiras ao Senhor. Essa é a grande preocupação dele e é algo que a gente já vem buscando há muito tempo. Pastor Paula, eu já pedi, eu quero um programa trazendo aqui, elevando aí o músico e o coral, porque o coral está em extinção. Não vamos nem entrar nesse detalhe agora, porque nosso tempo está um pouco curto, mas eu quero essa programação na rádio, porque, Luciano, o coral está sendo em extinção. O coral, eu sempre gostei de coral. E o coral é um dos louvores com inteligência para Deus. Apresentar um coral não é fácil, é difícil, tanto para o maestro quanto para os seus componentes. Então é muito difícil. Então é realmente um louvor com muita inteligência. Eu quero que você venha aqui, faça o seu programa, para nós avivarmos o assunto desse coral da música e também falar aqui sobre o músico sempre. Nós precisamos de trazer o músico em alta estima, porque sem o músico seria difícil nós fazermos um culto tão abençoado. Sem os músicos seria difícil aquele louvor tão abençoado que nós tínhamos ontem na igreja. Então são levitas da casa do Senhor, que exalta e que traz em grande relevância o nome e a devida adoração ao Deus vivo nas igrejas. Então nós precisamos aqui trazer algo para elevar o músico e valorizar o músico. O músico não é qualquer uma pessoa. Quando às vezes a pessoa acha que eu dou muita atenção aos músicos, é porque são os levitas da casa do Senhor. O meu ministério como pastor, um dia ele vai cessar, mas o ministério dos levitas é para todos sempre. Para isso os serafins, eles cantam santo, 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 sem cessar, nunca vai parar de estar louvando a Deus. Então, quero que você veja aqui o seu dia e você vai colocar aqui um programa exclusivo voltado para o músico, para o coral, para o louvor, para a devida adoração a Deus. Em relação ao músico, pastor, é algo assim muito próprio. O próprio Dom Pedro, o imperador Dom Pedro, uma certa ocasião, ele mencionou: com uma pena eu faço um ministro, mas em 2 anos eu não faço um músico. É isso aí. Tremendo. Então, pastor João Nunes, mais uma vez a gente agradece a presença do pastor João Nunes, presidente das Assembleias de Deus em Nova Iguaçu. Luciane, antes de terminar, eu queria aqui a palavra
da Alice, que é a esposa do Edmilson e é doutora também em música. E ela vai estar falando aqui do festival, ela trabalha com eles o mais rápido possível, vamos terminar. E nós queremos estar indo embora, porque eu ainda vou querer mostrar alguma parte do Rio de Janeiro, que o reverendo Kim está viajando para Geórgia daqui a pouco. Primeira vez que ele está no Brasil? É a primeira vez que ele está no Brasil, vejo pelo menos esse trabalho, eu quero pelo menos passar ali a mostrar um pouco. Está gostando do Brasil, missionário Kim? Kim? Está gostando do Brasil? O que está achando do Brasil? O missionário Han Kim, da Coreia, mas vive nos Estados Unidos. Ele está todo empolgado aqui tirando foto. O que o senhor está achando do Brasil? This is my first time in Brazil, and I was so blessed to see that Brazil is a land that is so blessed by God. Então é a primeira vez que eu venho ao Brasil, eu fico realmente muito impressionado e feliz de ver que o Brasil é um país muito abençoado por Deus. In many respects, for example, about 50% of population of Brazil are Christians, and on top of that, the country of Brazil is very fertile, that you have lots of food to eat. Então, eu fico muito feliz de ver como o Brasil é abençoado, já que 50% da população é cristã e também tem muita comida por aqui, né? And one more thing, one more thing, one more thing. You had Edam barbecue here. Okay, right. And one more thing is you have the best football team in the world. E é claro que você tem um dos melhores projetos da 4x14 no Brasil por aqui. Do mundo todo por aqui. O melhor país do mundo, não é? O Brasil é o celeiro do mundo. Amen. Amém. Rio de Janeiro, imagina, Rio de Janeiro, 40 graus, nem chegamos no verão ainda. Esse calor, como é que está tomando muita água de coco para o missionário? I think I should. Eu acho que eu deveria, né? Com certeza. Dá uma passadinha lá pela barra, entre os bandeirantes, né, pastor João? Eu tive o prazer, Lucine, de receber entre as lideranças do Brasil. Eu fui escolhido pelos pastores da Coreia do Sul. Para mim está 29 e 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro, em um congresso voltado para a oração de lideranças. Eu estarei representando o Brasil entre 70 nações lá na Coreia, na terra dele, no próximo mês. Que privilégio. E conosco aqui agora, então, nós temos aqui a nossa irmã Alice, que é doutora em música, da 414, e ela tem uma novidade para passar aqui para o nosso público da Alfa. Pois não. Boa tarde. Boa tarde, a paz do Senhor a todos os ouvintes. Nós estamos aqui maravilhados. O pastor falou doutor em música e eu vou receber, porque é palavra profética. Desde já nós queremos agradecer, pastor João Nunes, toda a confiança que tem colocado em toda a equipe do Janela 4x14 e agradecer a Deus pela possibilidade de estar aqui com o pastor Kim, que tem ministrado nesses dias para a gente de maneira poderosa a respeito desse projeto Visão 60 por 2020. E nós estamos aqui também colocando à disposição para falar do material precioso que ele, além de doutor, ele é compositor, ele é arranjador, e ele trouxe para nós uma variedade de books com partituras que vão nos ajudar muito a ensinar as crianças a mensagem da cruz através das partituras. De uma maneira maravilhosa, ele criou essa metodologia, até mesmo com níveis de dificuldade comparados também à mensagem da cruz. Só para vocês terem um exemplo, a primeira peça, que é Qual o Preço do Perdão, ela começa de uma maneira facilitada, né, com poucas notas, e aí quando chega na mensagem da cruz, você já tem uma variedade de notas também, a velocidade, a técnica é um pouco mais difícil. Então a criança, ao estar lidando com a metodologia, pode compreender essa mensagem. E é importante colocar aqui à disposição dos ouvintes que para nós, através do projeto Janela 4x14, ele nos presenteou com download de graça. Para todos nós, para vocês professores, educadores, pastores que vão querer investir nesse projeto, vai estar à disposição. Todo o material dele para pesquisa vai estar conosco aqui no projeto e à disposição de vocês para fazer downloads. A respeito do festival, que é algo precioso, que ele nomeou, né, nossa igreja como a igreja central, esse festival maravilhoso que vai ser oferecido a crianças, independente da sua religião, do seu estudo ou técnica musical,
vai estar sendo realizado, as inscrições vão começar aqui a partir de dezembro. E a galerinha vai ter 2 meses de férias para estar se dedicando. E o mais legal é que não fica só delimitada a Nova Iguaçu. Nós vamos estar estendendo as inscrições às cidades também do Rio de Janeiro, que fica a distância de pelo menos 2 horas. Então será algo tremendo que será realizado. O primeiro acontece em 2013 e a partir daí, alguns anos, nós estaremos premiando todas as crianças com a possibilidade, isso que é o mais legal, de futuramente fazermos um intercâmbio entre os festivais internacionais. Já que acontece na China, na Coreia e nos Estados Unidos, estaremos fazendo aqui e simultaneamente através da ponte do pastor Jairo, né, que esteve aqui também conosco, maravilhado, quer levar também esse projeto para Brasília. Então é algo que vai alcançar todo o nosso país para a glória de Deus. É um festival onde o nome do Senhor vai estar sendo glorificado através da educação artística, do talento de cada criança, de forma que as crianças sejam resgatadas através do louvor para a honra e glória do nome do Senhor, que alcance uma geração de adoradores. Assim como o maestro esteve falando, dessa porcentagem nós queremos manter e com qualidade a níveis profissionais. Amém. Glória a Deus. Diga aí. Ok, está aí a palavra da Alice, Deus abençoe grandemente. Nossos agradecimentos ao reverendo Kim, a Carol, que aqui é a nossa intérprete. Nosso agradecimento ao Paulo Pedrosa, maestro, a toda a equipe. Deus possa abençoar grandemente. Obrigado a você, Luceni, por esse momento que passamos aqui, tomando sua programação na melhor do Rio de Janeiro, que para muitas coisas. Nosso canal de televisão que vai entrar no ar aí, se Deus quiser. Você da televisão também, né? De repente vai ter 2 empregos, né? Com certeza. E voltarmos àquele nosso emprego. Eu já falei para o Jário sobre o nosso assunto aqui, nossa programação. Um programa voltado exclusivamente para a mulher na parte da manhã. Você vai usar a sua criatividade para fazer esse trabalho lindo, bonito e maravilhoso. Com certeza, eu agradeço. Vai falar, Carol? A Carol, nossa intérprete. 18 anos, Carol, 18 anos que você tem. Você nasceu nos Estados Unidos, não? Ah, não, poxa, não. Nasci em Nova Iguaçuana. Como é que você aprendeu a falar inglês assim, dessa forma, menina? Com essa idade? Pois é, eu estudei bastante. Ela foi intérprete da pregação ontem? Gente, uma menina jovem, isso é querida, né? 18 anos, falando inglês fluente, parabéns. Pois é, graças a Deus eu tenho feito esse trabalho aqui na Igreja Assembleia de Deus por me dar essa oportunidade, através até mesmo de todo esse trabalho de escola bíblica de férias. Então eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Você começou a falar inglês com quantos anos? Agora eu quero te entrevistar. Ah, com 11 anos. 11 foi anos quando já eu comecei a estudar. Parabéns. Foi exatamente assim. Uhum. Eu queria muito passar para os ouvintes da rádio, quem está interessado sobre todo esse material que o Dr. Kim disponibilizou no site. Eu vou deixar um link no site da Alfa, direcionando ao site do Dr. Kim. E lá tem como fazer o download desse material. Você vai lá ter no site 3 botões, um em inglês, outro em coreano e um outro lá que tem a logo desse projeto 60 por 2020. Quem tiver interessado vai clicar nesse botão da 60 por 2020 e vai ter um menu no topo do site, vai estar lá em azul, e você vai na parte de Resources, que vão ter vai ter todo esse material voltado para as crianças, o livro que ele criou para a filha dele, com toda essa base de piano que vai por etapas. Então é um material muito interessante, tem muito material lá para pesquisar e usar nesse ministério. Tá certo, Carol, muito obrigada. Olha, senhor, encerrando aqui, nós estamos passando uma placa em nome da 4x12, da Fofodim, pelos relevantes serviços prestados aqui à Assembleia de Deus de Nova Iguaçu. A Carol pode ler, porque está em inglês, eu não sei por onde é que vai esse negócio aí. Muito obrigado, muito obrigado. Fala em português. Tchê não tem nada a ver não, né? Tchê é outra língua. É chinês. Pode ler, Carol, aí como está. Então aqui, né, pela honra, na dedicação a esse Não, você vai ler em inglês para ele, Carol. Não vai entender nada. This is okay. Our honor for this dedication to this ministry and evangelism through music, the example of Psalms 26:6.
Amém, amém. Muito obrigado, muito obrigado. Em nome também da Assembleia de Deus, os obreiros estão passando uma Bíblia em inglês e português, para que você possa aprender bastante português, para que na próxima vida fale só em português para nós. Amém. 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 Agora eu falo um pouquinho português. Grande abraço à família Alfa, Deus abençoe grandemente. Um abraço à Luceni, Deus abençoe. Segue você na melhor do Rio com Luceni, melhor locutora que temos hoje no Brasil. Não é na Baixada não, é no Brasil. Obrigada, pastor João Nunes, obrigada a todos. Passamos uma tarde aqui alegres, né? E com certeza o missionário que irá voltar, ele vai estar falando português fluente. When you come back again, you're going to say everything in Portuguese. Muito boa tarde, daqui a pouquinho teremos o programa da família, agora são 4h24. Deus abençoe através do pastor João Nunes, que Deus abençoe grandemente com a lembrança do Brasil. Tá? E depois você passa. I'm going to write down.